Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu, Juliane Reis, tenho a honra de vos apresentar mais esse episódio. Hoje estamos recebendo uma pessoa incrível, uma fono, uma das mais renomadas de Belém, nossa querida Vivian. Seja muito bem-vinda, meu anjo. Fala um pouquinho pra gente, Vivian, da tua experiência como fono, como que você aprendeu a gostar dessa profissão? Como que você decidiu seguir essa profissão e principalmente se especializar no atendimento das pessoas neurodivergentes? Bom, a minha história começa desde quando eu era criança. Eu falo que Deus realmente me direcionou para essa parte, porque eu tinha um vizinho que ele era deficiente auditivo e eu ia para as terapias de fono com ele. E nisso eu achava tudo muito bonito, tudo muito lúdico e eu queria viver aquilo. E na minha formação, quando eu cresci, sempre ficou ecoando na minha vida eu querer ser fonoaudióloga. Mas infelizmente aqui no estado do Pará, em Belém, só tinha redes particulares. Hoje em dia que já tem a rede estadual, para caso você queira cursar fonoaudiologia. E era tudo muito difícil, tudo muito caro, tudo muito custoso. Mas o tempo foi passando, fui fazendo outras faculdades, tentando estudar para outra área, mas sempre a fono era algo que queimava no meu coração. E foi desde então que eu consegui, ingressei na faculdade e eu conheci outra área que não era da perda auditiva, que eu entrei com esse intuito. E foi que eu conheci no meu segundo semestre de faculdade, crianças autistas. O meu primeiro estágio foi na atuação e eu comecei a pesquisar tudo. Então, falando assim, de 7 anos atrás, o autismo em Belém ainda era muito pouco falado, a área, as clínicas não eram tantas quanto tem hoje em dia, então eu tive que estudar muito para poder conhecer. Mas eu tive uma instituição muito boa que lá ali eu aprendi, lá me capacitaram e eu fiquei praticamente a minha graduação inteira e quando me formei, já me formei na área atuando. E dentro dessa parte, o que eu comecei a me apaixonar cada vez mais eram crianças pouco oralizadas. Então, desde então, eu via que não adiantava ficar fazendo muito estímulo para fala e eu via que a minha criança não conseguia evoluir. Então, foi um start desde então de por que essa minha criança não consegue evoluir, aonde eu estou errando. Eu costumo dizer que se o teu paciente não evolui, outra criança não evolui, ou a terapia não está sendo eficaz, a estratégia não está sendo eficaz, ou o profissional precisa se capacitar, também rever os seus objetivos terapêuticos, para e sim a criança conseguir evoluir. Porque eu digo que a gente não deve culpar o indivíduo, e sim você se adaptar, você se camuflar e ver quais são as habilidades que ele tem, qual ele não tem e trabalhar em cima. Então, desde então, exercendo essa parte que eu vi que tinha uma pouca oralidade, uma dificuldade mesmo de tentar se comunicar, eu fui nessa área de comunicação, de fala, e eu limitei o meu nicho para que eu não fosse uma fonoaudióloga que trabalhasse com tudo. Como eu costumo falar, gente, é assim, né? Quem faz muita coisa acaba não fazendo nada com eficiência. E foi assim, fui trabalhando nessa parte focada só com crianças autistas e trabalho também com crianças com síndrome de Down, porque elas estão relacionadas a essa parte de comunicação e fala. Nossa, que legal! Minha querida, hoje a gente fala muito sobre a questão da importância da inclusão, né? A gente discute, principalmente aqui no nosso podcast, nós falamos muito a respeito do quanto é importante que a sociedade seja uma sociedade inclusiva, falando num contexto geral, né? Dentro, né, da sua área hoje de atuação, o que você pode me dizer que é algo indispensável para que seja promovida a inclusão? O que você acha que é indispensável nessa área? A inclusão, eu falo que a gente deve, de fato, olhar com muito carinho e muito cuidado. Porque como o autismo ou outras áreas, né, de crianças neurodivergentes têm aumentado, a gente tem falado de inclusão. Mas a inclusão não está sendo feita como deveria ser feita. Eu tenho hábitos de ir nas escolas, conhecer as escolas, eu sou uma pessoa muito parceira, me deixo muito à disposição, mas ainda tem essa dificuldade. Às vezes eu sou barrada de ir nas escolas porque acham que eu vou opinar, vou mexer em alguma questão e começa aí a inclusão. Entender que aquela criança precisa de um suporte
precisa de uma mediação, precisa de determinadas estratégias naquele ambiente e que muitas escolas falam assim, nós aceitamos o indivíduo, nós somos inclusivos, mas não faz uma adaptação necessária para ele. Então, o primeiro ponto, hoje tem falado muito sobre inclusão, mas esse olhar minucioso não tem sido feito. Algo que tem mudado também ao passar do meu tempo de formação é eu entender que a minha criança vai crescer. Exatamente. E hoje, clínicas, estabelecimentos não estão preparados para esse indivíduo, que hoje são crianças, e que eles têm determinadas limitações e como são as ferramentas de adaptação que a gente vai fazer para esse meio. Então, isso é inclusão. A inclusão não é só escola, a inclusão não é só em um espaço que diz que é inclusivo, mas sim essa pessoa vai chegar no momento do seu trabalho, no mercado de trabalho. E eu tenho uma amiga que passou muita dificuldade, ela é autista, tem altas habilidades, e começaram a demitir ela por justificativas assim mais baixas possíveis. Porque a gente diz que é inclusão numa clínica que trabalha de reabilitação, mas não está preparada para entender como evitar uma crise, como adaptar aquele ambiente para ruído. Então, são essas pequenas adaptações que a gente ainda precisa percorrer muito. Às vezes, a gente cai num pensamento muito capacitista, de eu acho que eu estou fazendo inclusão, mas muitas das vezes a gente faz segregação, que são dois viés que a gente precisa mentalizar isso. Será que eu estou no caminho da inclusão ou se eu ainda estou segregando? Ou pelo menos tentar se empenhar para querer entender como incluir. Perfeito. Lá na sua clínica, você mencionou pra gente que atende as pessoas autistas, né? Nós sabemos que existem 3 níveis de suporte do autismo, né? Nível 1, 2 e 3. Geralmente, acontecem situações lá de crises que você precisa contorná-las. Conta um pouquinho pra gente, assim, dessa experiência, de vivências ali dentro, que a gente possa conhecer um pouquinho. A parte da crise não é fácil, né? Muitas das vezes, eu digo que não é fácil nem para a família, nem para o terapeuta. A gente tem que ter umas habilidades, tem que estudar muito, porque não é fácil. Hoje a gente tem muitos cursos relacionados a gerenciamento de crises, que antes não tínhamos. A gente vê muitas reportagens de pessoas autistas que estão trancafiadas, né? Isso aí é algo que dói muito. História triste, não é verdade? Exatamente, então é algo muito delicado. Sim. E hoje a gente já está tendo esse caminho como direcionar, existem as equipes preparadas para isso. E como eu falo, para você atender autismo, não veja como mercado. Veja como uma dedicação de vida e que, primeiramente, tem que ter um amor, um zelo e aptidão. Tem pessoas que têm perfis mesmo para trabalhar e tem pessoas que não têm. E eu sempre falo, não veja como mercado do porquê. Eu já diversas vezes saio muito esgotada, mentalmente mesmo, porque eu lido com crianças, a maioria das minhas crianças são nível 3 de suporte, que vão ter mais questões de irritabilidade, frustração. A fala, ela é um ato difícil para eles conseguirem articular. Tem questões envolvidas a esse processamento neurológico, que como tem essa latência, e ele se frustra muito, e isso pode desencadear uma crise. Então, também tem que ter essa expertise do qual momento eu estou demandando muito dele e eu começar a trabalhar essa motivação. Dentro da minha questão do gerenciamento de crise, é esse olhar. É um olhar que eu tenho que ter empatia com ele, para saber de a que ponto eu estou exigindo dele e a que ponto vai desencadear uma crise e eu começar a saber manejar. Porque quando você não tem esse domínio de manejar determinados comportamentos, você pode, hoje mesmo, jogar o meu óculos, o meu óculos não dura por muito tempo. São mordidas, puxão de cabelo. Então, você também tem que saber lidar com isso, como fazer a contenção disso. E isso é algo mais dentro da psicologia, envolto nos orientando para como conduzir. Perfeito. Fala pra gente um pouquinho dos desafios mais comuns que acontecem lá dentro. Você já mencionou alguns deles, né? Então a gente acaba se adaptando, né? A gente entende as limitações, a gente entende os momentos de crise, a gente entende que às vezes a gente pode tomar um tapa, a gente pode, né, ter situações ali que a gente sabe que é comum pra gente que lida, né, com as crianças autistas.
E aí, fala pra gente um pouquinho desses desafios mais comuns que você enfrenta e que você analisa como fonoaudióloga, que são comuns no desafio da comunicação, né, de como proporcionar uma comunicação inclusiva dessas crianças, como que a fonoaudiologia pode proporcionar o desenvolvimento dessas crianças. Primeiro ponto, eu não vou nem colocar que o desafio são as crianças. Porque muitas das vezes não são as crianças. São as famílias que vêm com muitas bagagens dessas crianças. Então eu falo que a criança ela nos norteia e a gente vai nesse perfil bem naturalístico de como são as habilidades, como ele vai fluindo. Mas a família, o meu maior desafio hoje são acolher famílias que não aceitaram o processo diagnóstico, não aceitam o processo das suas limitações. Então eu sou cobrada muito emocionalmente pelas famílias, porque qual é a família que não quer ouvir o filho falar? Então essa carga já vem vindo, tantas bagagens que vêm com eles e jogam muito em cima. E a gente tem que saber mais conduzir essa família, fazer uma escuta assertiva de qual é o sentimento da família, eles entenderem as limitações do próprio desenvolvimento do autismo. Porque vale ressaltar aqui que muitas vezes, pais falam, Vivian, um dia ele falou, hoje ele não fala, mas eu tenho fé que venha falar. Mas eu tenho que entender que tem questões que vai ser dentro do desenvolvimento do autismo. Sim. Pode vir a falar novamente, como pode não vir. E a gente não sabe o momento específico, mas a gente vai entregar o possível de estímulo para ele. Então hoje, o meu maior desafio que eu sinto não é nem pelas limitações das crianças, mas em si de saber lidar com essas famílias, de como orientá-los. Eu tenho muito esse treino parental. O que seria o treino parental? Eu digo que nada vai adiantar a gente estar dentro de uma terapia, pagando por ela, tá 50 minutos de sessão, se não for efetivado em casa. Então entra outro desafio. Eu digo que eu sou só 10 ou 20% do que a criança precisaria. O restante tem que ser feito ou efetivado dentro de casa. E é esse o meu desafio. A família hoje, por sua rotina, por suas necessidades, por questões emocionais que chegam já abalados, não buscam tratamento psicológico porque você não está preparado para um diagnóstico do seu filho. Então seria importante até a família fazer um acompanhamento psicológico para poder lidar com tudo isso, com esse novo estilo de vida que eles vão tomar. E eles entenderem que hábitos de rotina, vivência na casa precisarão ser mudados em eficiência para que essa criança consiga se desenvolver. Que ele tem uma limitação, mas daqui por diante o diagnóstico não tem que ser o norte, né? O diagnóstico é um pontapé para que você venha avançar com ele, correr com esse tempo. Então, respondendo a tua pergunta, a minha dificuldade não vejo a criança em si. Eu vejo mais a família e as outras coisas, como o desenvolvimento, a gente vai lidando aos poucos com a criança, a gente aprende, avança. E é sempre, eu falo que cada criança é uma diferente da outra. Então não tem como eu fazer a mesma coisa para uma e fazer com o outro. Sempre vai ser diferente. Com certeza, elas são únicas, né, individuais. Isso. Existe todo um cuidado ali específico com cada uma delas. Vivian, nós sabemos que a comunicação ela não está respaldada somente no ato de falar, né? Nós sabemos que existe uma diversidade de formas de comunicação. Fala um pouquinho pra gente sobre o CAA. Bom, é uma área que já existe há muito tempo, desde os anos 80, anos 90, mas é incrível que pareça agora todo mundo está entendendo o que é a comunicação alternativa. Antes tinha uma visão que e todas as estratégias de fala que o terapeuta pudesse fazer e não conseguisse evoluir, e aí sim iriam colocar uma comunicação alternativa. Mas hoje os estudos, há 6 anos atrás, 5 anos atrás, está falando quanto mais rápido eu implementar essa comunicação alternativa para a criança, ela pode vir sim a desenvolver a fala. Para quem ninguém conhece no que eu estou falando, o que é a comunicação alternativa? Pode ser por troca de figuras, pictogramas, imagens, a realidade da criança, tudo que for subsídio visual. As crianças atípicas, as crianças com autismo, elas têm um input visual muito mais refinado do que o input linguístico de fala, porque a linguagem é tudo que a gente está vivendo aqui.
Então, certeza. para eu saber que o nome disso é cadeira, um dia foi apresentado esse cunho linguístico para mim, cadeira. Então, ela tem uma funcionalidade, eu sei que ela é sentar. E para a criança elaborar isso, e que tem um nome e vir um ato mútuo a falar, é muito complexo. É uma latência que esse meu circuito cerebral precisa mandar essa informação. E como é difícil, logo a criança não responde, é aquela criança que ignora muito rápido, parece que eu escuto e eu não sei se ele está entendendo e a gente fica nessa dificuldade. E a comunicação alternativa veio justamente para isso, para ser uma ferramenta de facilitadora, não para ser uma ferramenta e, último caso, entregar. E desde o meu primeiro momento dos anos de vida, não tem uma limitação de idade. Se a criança tem 1 ano, qualquer criança pode utilizar, desenvolvimento típico ou atípico. Ótimo. Mas a gente sabe que as crianças com autismo precisam dessa ferramenta, e ele sim é uma ferramenta. A gente tem diversos sistemas, diversos métodos, mas o que vai dar certo é a ferramenta que dá para ela se comunicar. Então, aqui eu trouxe algumas pranchas de comunicação. Muita coisa legal para a gente ver. Esse aqui já é o do espaço, Ai, que ele lindo, vai gente. colocar Olha pistas só. visuais do passo a passo de como lavar a mão. Então, a criança precisa desse subsídio visual, a etapa para ela é muito importante, as regras sociais são muito importantes. E ela tendo essa previsibilidade visual ajuda até se organizar para não vir uma crise. Aqui também é um modelo de um banheiro feminino, as necessidades específicas da criança. E tudo com ferramentas visuais. Nossa, que legal, gente. Aqui, hoje, nós temos baixa tecnologia, que pode ser por pranchas, pode ser por trocas de figuras, chaveirinhos. Aqui pode ser uma baixa tecnologia, eu colocar nos meus cordões para onde eu vou sair, eu colocar o meu boto para onde eu for, eu colocar falar olá, ao ponto de apontar em qualquer estabelecimento que eu for, vai ter uma intenção comunicativa pelo meu bottom. E em alta tecnologia, hoje nós temos os iPads, são os softwares, que cada vez mais têm ficado maiores. E aqui ele começa a ter uma conversa pragmática. O que seria essa conversa pragmática? Uma conversa robusta. Aqui não existe só o meu indivíduo. Eu quero mais. Aqui não é só o meu indivíduo falando, pelo contrário, eu posso trabalhar uma gama de habilidades com ele e uma comunicação, então é um diálogo e não um monólogo. Antes as comunicações alternativas eram só pontuais, a criança apontando ou fazendo gesto. Antigamente as crianças faziam libras para poder se comunicar. Sim. E não é o que nós queremos dar a voz para aquele que não tem. E é a minha fala que eu começo a falar sempre, que a gente precisa dar a voz para quem não consegue ter essa voz. E a comunicação alternativa ela é exatamente essa ferramenta. Para que exija uma comunicação com o outro, eu em uma padaria, eu pedi que eu quero mais. E eu pedi, e nas minhas listas de palavras, algo específicos do que eu quero. Se é um brinquedo, e aqui vai ter todo o repertório linguístico para ele. A pista visual é uma forma de comunicação que nós no Instituto Inocência e Beleza prezamos muito por ela. Porque, né, Vívia, é algo tão importante para que as crianças possam compreender de uma forma mais simples, né, mais objetiva e possamos evitar uma possível crise, né? Você concorda comigo? Então, a gente tem esse cuidado aqui no Instituto Inocência e Beleza. Algo assim, Vivian, que, na sua opinião, é indispensável nos estabelecimentos comerciais, que não pode faltar para promovermos de fato uma comunicação com essas pessoas. O que você pode nos expressar assim, na sua opinião? Gente, seria assim maravilhoso se hoje, vou falar diretamente sobre Belém, né? Tivesse essa acessibilidade de ter esse contato diretamente com as crianças, essa comunicação. Às vezes eu falo que um simples chaveirinho na tua calça ou um cordão pendurado já seria uma intenção de tentar promover uma comunicação. Claro que a gente não vai falar de uma comunicação robusta, mas de uma tentativa. Pelo menos você fazer as expressões sociais. Quais são? Oi, bom dia, boa tarde. Você já iniciou uma tentativa. Como eu falo, antes os estabelecimentos não cobravam que o funcionário deveria ter pelo menos o nível básico de uma Libras, de um oi, tudo bem, bom dia.
Porque a gente ainda não fala sobre a comunicação alternativa, que todo mundo vai sair beneficiado, não só crianças autistas, mas sim pessoas que não têm a oralidade. Um surdo pode também tentar se comunicar pelo visual. Então, hoje, os estabelecimentos de Belém ainda têm muito esse prejuízo de ainda não conhecerem, talvez por falta mesmo de não conhecimento mesmo da área. Alguém está lá direcionando, ter esse profissional. Então, seria de extrema importância os empresários de Belém buscarem um facilitador, uma ferramenta que é o profissional da comunicação, é o fonoaudiólogo. Então, comunicação não é só oralidade. Comunicação por fichas de figuras, essas pranchas, ela é uma comunicação. Então, seria muito importante. Hoje, se caso alguém chamasse, a gente já pegaria um cordão desse e deixaria, digamos, um exemplo, num restaurante, um garçom já iniciar e ele dá um cardápio visual para a criança também escolher o que ela tem desejo. Nossa. Que muitas vezes as famílias invalidam da criança até de escolher o que ela quer, porque o cardápio é só mais letra para o adulto ler, mas a criança acaba não conseguindo. Então, eu ter uma prancha dessa visualmente, com uma batata, um hambúrguer, ele apontar para o que ele deseja, já estou dando voz para essa minha criança, eu não estou invalidando ela do desejo. E o desejo é algo que é a nossa motivação de comunicação, é pelo desejo. É a mesma coisa a criança. Então, hoje, o meu olhar seria mais de ter essas ferramentas de um cardápio, aqui na barbearia, ter a criança mostrar, antecipar para o que ela vai fazer, o passo a passo da sequência que ela vai fazer, que vai lavar o cabelo, que depois vai cortar com a máquina, vem a tesoura, ela quer o momento do descanso, ela vai apontar para o momento do descanso que ela precisa daquela pausa para se regular. O outro contexto, às vezes eu vejo professores de natação também, eu falo muito sobre os professores de natação, que seria uma boa estratégia também a criança falar, olha, 2 braçadas, e eu estou tudo mostrando esse passo a passo. Então a comunicação está em tudo, em todas as áreas, desde o professor, desde o empresário, restaurante, os clubes, cinema, é necessário ter essa comunicação. Você concorda comigo que é indispensável também que esses estabelecimentos, eles promovam ali formações, cursos voltados para os seus colaboradores, né? Para que eles entendam a importância da comunicação, a importância da inclusão. Por exemplo, nós no Instituto Inocência e Beleza, antes de abrirmos o nosso espaço, nós tivemos uma formação também com uma pessoa terapeuta ocupacional, uma profissional terapeuta ocupacional e uma psicóloga, que promoveram também todo um processo ali de formação dos nossos colaboradores, e todos os quanto estão trabalhando conosco, que entram, que ingressam conosco, têm acesso a essa formação. Então, é tão importante e indispensável que os estabelecimentos promovam também, né, essa formação, esse cuidado, não só falando da comunicação, né, que é o que nós estamos tratando hoje, mas também de entender as deficiências, entender os transtornos, como lidar no momento de crise, né? E como lidar ali para, de fato, promover a inclusão dessas pessoas. Você concorda comigo? Com certeza. Hoje a gente está falando muito sobre o autismo, né? Mas como você falou, nós temos diversos transtornos e que essa população precisa, né? Os funcionários precisam dessa capacitação. Mas voltando um pouco do autismo no meu maior domínio, eu sinto que muitas empresas, estabelecimentos, shoppings mesmo, a gente já deu até capacitação em shopping, que essa promoção só vem quando é no dia 2 de abril. Quando começa o dia 2 de abril, que é o dia da conscientização do autismo, sim, que as pessoas vão pensar em falar sobre o autismo. Lembram do autismo, exatamente. Né? Então ainda é muito invisível, sim, mesmo sendo visível. E a gente precisa começar como eu, profissional, eu me coloco sempre à disposição para que eu vou capacitar, vou orientar, eu estou aqui porque eu entendo a minha ferramenta, o meu propósito, porque eu quero que a minha criança que é invisível seja visível, que ela tenha voz, que ela também tenha esses interesses, né? Exatamente. E hoje falta muito isso nas instituições, nos locais, ter essa capacitação, procurar profissionais. Hoje a informação tá para todo mundo, já é falado sobre o autismo, então não é mais uma desculpa, que antes a gente ainda era uma coisa, um estereótipo, né, o autismo, ele é real, então a gente, sim, tem que abrir as nossas lentes para que o que eu posso fazer, se a gente fala que é uma empresa que trabalha com gestão de pessoas, o que eu posso fazer também para
essa pessoa que é adulta, não consegue muitas das vezes comunicar, também fazer parte desse processo, né? Ou receber famílias, ou receber a criança com autismo nesse processo. Então, é interessante essa fala, tanto da pessoa que vai ser inserida no mercado, quanto da família e a criança. E uma coisa muito importante também, sabe, Vivian, compartilhando um pouco da minha experiência, né, enquanto educadora, na área da educação especial, nós temos todo um cuidado ali, né, de estudo, de formação, mas hoje eu vejo uma necessidade extrema dentro das escolas, sabe? Eu vejo a necessidade de se entender de fato sobre as deficiências, sobre os transtornos, trazendo para o autismo, como lidar com o autismo, né? E hoje uma das dificuldades que eu vejo é a questão da não formação, na maioria das vezes, sabe? Por exemplo, eu vi uma postagem recente de uma escola que simplesmente estava em busca de profissionais e queria estagiários, não criticando, tá, os estagiários, mas assim, queria estagiários da área da pedagogia para atuar com as crianças neurodivergentes. Nada contra, porém, eu acho que essas pessoas não estão preparadas para atender as crianças neurodivergentes. Sim. Não estão. Por quê? Porque a gente vai... Dentro do curso de pedagogia, a gente estuda assim um pouco sobre, mas a gente ainda não tem essa vivência. E não é só a formação, a gente precisa de vivência também, para que a gente possa, de fato, trabalhar com essas crianças e também ter um pouco mais, assim, quando você termina um curso de pedagogia, você faz uma pós-graduação, você se especializa de fato naquela área, ou você faz um curso técnico e você se especializa de fato naquela área, para que aí sim você possa atender esse público neurodivergente, e não uma vaga de estágio. O que você acha a respeito disso? É polêmico, né? Trouxe o tema polêmico, mas só trazendo aqui realmente da minha vivência. Eu sinto muito isso às vezes nem precisa ser de pedagogia. Hoje, se você pode ser um estagiário até da área de letras, você pode estar. Então, não necessariamente hoje da pedagogia. Quando a gente vai para a normativa, dentro do que o Ministério da Educação coloca, que precisa ter um mediador escolar, ele diz que seja pelo menos que seja a pessoa com alguma formação ou da área de pedagogia, ou seja, nem pedagogo pode ser mesmo, então pode ser de qualquer outra área. E isso é um pouco, sim, assustador, porque eu que estudei, fiz pós-graduação, fiz vários cursos, que a gente não para de fazer cursos dentro da área para você se especializar. É difícil, é desafiador ainda. Imagina essa profissional que nunca teve a vivência, é o primeiro estágio dela, de como é que vai ser. Então, como eu vou nas escolas, faço as visitas escolares, então eu sei mais ou menos, eu observo, eu vejo que são estagiárias que estão ali por estar para ser uma bengala, uma ferramenta. Ela acaba não sendo uma mediação, mas sim uma que vai fazer tudo. Então, eu sinto que as escolas falam, venham que nós somos inclusivas, nós temos vaga, porque não pode, né, falar que aqui não tem vaga. Eles têm que ter a vaga, mas em compensação, ou eles falam, nós não temos mediadora, a família que vai ter que ir atrás, sendo que a criança tem esse direito de ter uma mediação, a escola tem que ofertar isso, mas é algo muito delicado, porque em contrapartida é um estagiário que não é habilitado, é o seu primeiro estágio, está ali também para conhecer. E eu já tive experiências de mediadoras que falaram, na escola eu não aprendo nada, eu aprendo muito quando eu venho, claro, famílias que pagam para mim, né, que acabam não, eu trabalho particular, então a família prefere que eu venha auxiliar essa moça para estar dentro de sala de aula, então exige ali um auxílio com essa mediação, mas acaba tendo a mim. E tem mediadoras que não tem ninguém, então tá ali por tá. E a vivência é totalmente diferente. Em qual sentido? Quando eu vou dentro das escolas, eu vejo que é só mais um corpo, e isso me dói muito. Às vezes eu vou para observar o meu paciente, mas é muito inevitável não olhar outra criança que é laudada lá. E às vezes a escola não quer que eu entre por exatamente ver isso. Então eu vejo a mediadora, eu vejo a estagiária só fazendo corpo, mas não auxiliando. E isso dói porque você muitas das vezes acha que seu filho está indo para a escola aprendendo, socializando, mas está sendo só mais um número. Então isso é algo muito delicado,
Por isso que eu falei que é um tema muito polêmico. Falta sim mais do interesse das escolas querer abraçar isso, entregar o que é melhor para esse indivíduo, porque senão é mais um número, é mais uma matrícula, é mais uma mensalidade e a criança passa tempo e ela não consegue estar ali naquele contexto, porque para ela é difícil. É muito estímulo sensorial, é muito estímulo de tentar uma tentativa de socialização. E acaba que a mediação, como não tem esse preparo, não sabe ter muitas das vezes como lidar e ficar perdido os dois nesse mecanismo. Então, se as escolas, de fato, quiserem abraçar isso, estarem preparadas, que seja, né? Não porque a família está exigindo, mas porque eles entendem o que é o desenvolvimento de aprendizagem da criança, que também depende dessa ferramenta. Inclusive, gente, sigam @Fono Vivian Barros no Instagram. E eu vi que ela fornece alguns cursos, né, amiga? Cursos, formações. Sim. Explica um pouquinho pra gente aí. Geralmente eu vou fazendo alguns cursos para que seja acessível tanto para os pais, profissionais, e eu falo muito sobre os estagiários também, para que eles precisam dessa formação. Então, quem quiser uma conversa diretamente comigo, pode me chamar no Instagram, que se você é profissional, você quer entender também um pouco de comunicação alternativa, ou entender como é esse mecanismo de ter essa acessibilidade, eu geralmente faço uma supervisão, orientação e eu faço a parte do treino parental. Então, é só me chamar um pouquinho lá no direct. Super recomendo, viu? Vivian Barros, uma das melhores fonos de Belém. Gente, nosso episódio está chegando ao fim. Minha querida, foi um prazer recebê-la, viu? Chegamos ao final de mais um episódio. Minha querida Vivian, foi um prazer recebê-la. E nós vamos estar novamente na próxima semana com uma nova colaboradora conosco, participando do nosso podcast. Nós vamos trazer mais temas importantes a respeito da inclusão. Não percam o próximo vídeo. E se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário. Vamos deixar também o contato da querida Vivian, caso você queira falar com ela, agendar, fazer uma formação, uma capacitação. E nos vemos no próximo episódio.